Tá aparecendo agora toda a tela ou não? Compartilhou? Compartilhei. Não, mano, agora não veio. Fecha de novo a tela, Adriana. Fecha ela Uhum. e abre novamente, só que não com ela aberta total. Aí depois, quando tu compartilha, aí tu abre. Depois de compartilhar. Agora abriu, abre todo. É, perfeito. Agora tá perfeito. Deu? Deu, perfeito. Maravilha. Tá. Agora, se tu quiser, pode começar. Tá, estão me enxergando também? Tá, vamos sim. Tá, porque eu não estou enxergando vocês, mas tá ótimo. Muito bem. Então, muito bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Me chamo Alessandra Wolff, sou psicóloga. Então, desejo a todos as boas-vindas. Dr. Motim, nosso chefe do serviço, está presente conosco, assim como demais colegas que vão entrando aos poucos, que fazem parte do serviço. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre questões emocionais que têm relação com o processo da cirurgia bariátrica. Então, apresentando um pouquinho para vocês, o COM, né, é um centro de obesidade e síndrome metabólica, uma das maiores clínicas bariátricas do país para tratamento de obesidade, intervenção cirúrgica para obesos, colocação de balão intragástrico e acompanhamento multidisciplinar, tá? Isso ocorre tanto de forma pré como pós-operatório. Nós nos localizamos ali no centro clínico do Hospital da PUC e as cirurgias ocorrem então no Hospital da PUC. A clínica possui diversas certificações, tanto nacionais quanto internacionais, para o tratamento então de doenças metabólicas. Aqui então a foto dos integrantes da equipe, né? Então a equipe é composta por muitos médicos, por várias especialidades, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, né? Toda a equipe, tanto do ponto de vista médico quanto das outras áreas da saúde. Bom, e o que é a obesidade, né? A obesidade é uma doença crônica que decorre então do acúmulo de gordura corporal. A questão da obesidade, né, tem um impacto em diversas áreas, então, tanto na questão genética, alterações psicológicas, né, o sedentarismo, hábitos alimentares, a questão cultural, doenças também endocrinológicas. Então, hoje se sabe que 30% tem um componente genético desse contexto, porém 70% então se deve à questão do ambiente. O que significa isso, né? Como está a frase lá embaixo, a genética carrega a arma e o ambiente dispara o gatilho. Então, se eu tenho uma possibilidade, vamos dizer assim, de vir a desenvolver um problema de obesidade, porque eu tenho um componente genético, eu tenho que me cuidar, vamos dizer assim, ainda mais, né? Porque eu já carrego, vamos dizer assim, essa carga, né? Mas sem dúvida o ambiente é 70% responsável por esse aumento de peso. Então, como é que eu vou saber se eu tenho então um quadro de obesidade, né? O primeiro processo
é a medida do índice de massa corporal, né, onde eu tenho o meu peso dividido pela minha altura ao quadrado, tá? Então, eu vou fazer esse cálculo e se esse cálculo der em torno de 18,5, eu vou ter um baixo peso e assim por diante, né? Então, a partir ali do 25 até 29,5, eu já inicio com sobrepeso e a partir disso um grau de obesidade, certo? Para que vocês entendam isso, além da questão do aumento de peso, é considerado as comorbidades físicas. O que, que é isso? Então, as doenças, né, físicas que eu posso, porventura, apresentar. Não é só o IMC, né, esse índice de massa corporal que verifica, né, esse contexto da obesidade, mas nós temos lá no COM uma avaliação da composição corporal através desse aparelho que vocês estão vendo ali, né, onde se verifica a bioimpedância, que é esse equipamento que nos fornece então valores quantitativos de vários elementos da composição corporal, da água, proteína, minerais e gordura, tá? Então, o que que acontece muitas vezes? O paciente se submete, por exemplo, à atividade física, com isso ele tem um aumento da massa magra, que a gente chama, né? E muitas vezes ele faz, se pesa e diz assim, eu engordei, nem sempre é um aumento de gordura, né? Muitas vezes pode ser um aumento de massa magra, tá? E por isso o peso aumenta. Então essa máquina é vamos dizer assim, algo bem importante, porque ela nos dá então esse panorama específico exato do que realmente tem a mais no nosso corpo, tá? Há dois tipos de pessoas, né, com a metabolismo magro e com metabolismo gordo, tá? Então, essa máquina nos dá essa precisão do quanto que a gente gasta, né, diariamente. Então, pacientes, por exemplo, que gastam de 2.000 a 13.500 calorias por dia, tem um gasto calórico, digamos, magro, né, e acima disso, acima do esperado, certo? Então, isso é muito importante para a gente saber o quanto que o nosso organismo também nos auxilia nesse contexto ou não, tá? Então, nós temos uma série de comorbidades físicas que interferem, né, no momento que eu tenho sofro de obesidade, a possibilidade de eu ter maior, vamos dizer assim, problemas de saúde aumenta, né? Então, quanto mais o grau de obesidade aumenta, a possibilidade dos meus problemas de saúde aumentarem também é grande, tá? Então, nós temos aí vários problemas de saúde, não estão todos aqui, mas estão grande parte deles, né? Então, muitos pacientes sofrem de hipertensão, de diabetes, de colesterol elevado, né? Enfim, uma série de dificuldades que nós vamos ver daqui a pouquinho e que interferem, então, vamos dizer assim, nas minhas atividades funcionais, nas atividades de vida diária, sendo algo bem difícil para todos nós, tá? Quando eu falo difícil, porque o paciente tem um sofrimento muito grande em função disso, não só físico, mas emocional, os familiares que convivem com esse paciente também. E a equipe, sem dúvida, nós nos sensibilizamos muito, né? Porque nós sabemos o quanto é difícil conviver com a doença obesidade. Então, antes do paciente muitas vezes chegar até nós lá no COM, né, muitos de vocês acabam passando por opções de tratamento que nós chamamos de tratamento conservador, tá? Reeducação alimentar, programas alimentares, atividade física, né, mudanças no estilo de vida. Isso é o ideal, né? Então, o que que se espera que o paciente tenha essas tentativas, né, anteriores, né? Então, todas essas tentativas de perda de peso não foram eficazes, vamos dizer assim, a longo prazo. Muitos pacientes relatam, me ajudaram a curto prazo, porém a longo prazo não ocorreram, né? E acabam então buscando o recurso da cirurgia bariátrica como uma forma definitiva de ajuda nesse contexto.
Então, nós temos aí outras situações também, pacientes que muitas vezes tentaram a questão do balão intragástrico para emagrecimento, né? O que também é oferecido lá no COM. Então, tem alguns pacientes que têm indicação para balão, outros pacientes têm indicação para cirurgia. Por isso que cada paciente é único, né? E muitas vezes o que serve para uma pessoa é diferente para outra. Então, é fundamental aquele momento inicial onde vocês vão passar pelo cirurgião e que ele vai indicar qual é o tratamento ideal para cada caso, certo? Então, alguém quer colocar alguma coisa? Não? Tá. Então, a cirurgia acaba sendo uma ferramenta muito poderosa, né? Porque ela favorece o emagrecimento, ela vai auxiliar na redução da ingestão alimentar, modifica a questão Alguém dos está hormônios. com o microfone aberto, Alessandra. Eu acho que tem alguém com o Pedir, microfone por favor, aberto, então. fechar os microfones. Bom, Algo mais da padaria? pessoal, acho que tem alguém com o microfone aberto. Tá, então a questão da cirurgia vai favorecer o emagrecimento, vai auxiliar nessa redução da ingestão alimentar. Então, o relato muito comum, né, dos pacientes é que aquela busca, né, pela comida de forma muito compulsiva, isso cessa após o período da cirurgia. Então, os pacientes comem bem menos e têm uma sensação de saciedade maior, tá? Porque modifica essa parte hormonal, né, diminui a fome e melhora as doenças associadas. Então, como a gente viu agora há pouquinho, né, muitas das doenças físicas são decorrentes do quadro de obesidade. Então, quando isso ocorre, se tem uma melhora significativa em relação à saúde física, tá? Então, as chances também de alteração na microbiota intestinal e vai, sem dúvida, estimular a melhora clínica e do estado geral de saúde. Isso não só na saúde física, mas sem dúvida na saúde emocional também, tá? As indicações. Então, pacientes, né, pessoas que têm um índice de massa corporal acima, né, ou igual a 35, com comorbidades, né, também acima de 40 já tem indicação, né, sem necessariamente ter algum tipo de comorbidade física. Ainda tem internet? Acho que a Vitória tá com o microfone ligado. E duração da obesidade pelo menos por 5 anos, tratamentos que falharam anteriormente, né? Sem dúvida é fundamental essa avaliação multidisciplinar, então eu como integrante da equipe vejo como um tratamento padrão ouro que nós temos lá no COM, porque além de vocês passarem no momento inicial com o cirurgião, existe essa preocupação muito grande de que vocês tenham um acompanhamento global, né? Então vocês vão passar por toda a avaliação de cada especialidade, tanto médica quanto das demais áreas da saúde, e que isso vai ser fundamental para a gente conseguir ter um sucesso a longo prazo, né? O risco cirúrgico aceitável, sem dúvida a compreensão da doença, da adesão à mudança de hábitos. A idade modificou um pouquinho, então anteriormente se tinha uma idade de 18 e 65 anos, né? E hoje diminuiu então a questão da idade, então pacientes que já apresentam 16 anos com grau de obesidade já têm indicação, né, com comorbidades físicas, assim como alguns pacientes acima também de 65 anos. Então cada caso é avaliado, estudado pela equipe, né? E sem dúvida para que se tenha a melhor indicação, né, para cada caso. E indicações especiais com índice de massa corporal abaixo de 35 e já com quadro de diabetes tipo 2. Contraindicações. Então, se vocês me questionarem em que situações, né, é contraindicada a cirurgia. Então, temos aí extremos de idade, né, quadro de bulimia, psicose, depois eu vou entrar nessa parte mais emocional, tá? Comportamento suicida, situações de uso de drogas, alcoolismo,
condição clínica inadequada, desajuste familiar, falta de compreensão da doença e dos controles, falta de adesão ao tratamento a longo prazo, né? E situações especiais onde o paciente tem indicação, mas não está pronto. E se não está pronto, às vezes é muito até relatado pelo próprio paciente. Ainda não me sinto pronto, acho que eu posso melhorar a adesão ao programa alimentar, então a questão da atividade física. Então, muitas vezes, o próprio paciente, ao longo das consultas, nos diz que ainda não se sente pronto, tá? E aí a gente vai ter um tempo, né, para que isso ocorra. Isso é muito respeitado no serviço, então o paciente, juntamente com a equipe, vai sinalizando como é que ele se sente nesse processo. Bom, temos aí os tipos de cirurgia, né? Como eu falei para vocês, o Dr. Motin está participando, que é o chefe do serviço, o cirurgião, e no final ele vai poder entrar melhor e explicar para vocês, mas temos aí, né, um dos tipos de cirurgia que se chama bypass gástrico, e temos também o sleeve, tá? E ele vai depois explicar em que situações é utilizada cada uma das técnicas. O que ocorre é que anteriormente, um período pregresso, a cirurgia era de forma aberta, né? Então se fazia aquele corte maior no abdômen, e hoje então a cirurgia é feita por vídeo, o que traz uma recuperação muito mais rápida para o paciente, e é um processo sem dúvida menos invasivo. Os resultados, né? Então o resultado, né, a redução sustentada de peso, não só a curto prazo, mas num prazo maior, né? A melhora das comorbidades físicas, então é nítido quanto que os pacientes acabam tendo uma melhora significativa da sua saúde, e a questão da melhora da qualidade de vida. Então a gente sabe o quanto que é difícil conviver com o quadro de obesidade, né? Então interfere em vários aspectos da vida das pessoas, desde que as pessoas acordam até o momento que se vai dormir, né? Então tem uma qualidade de vida muito prejudicada. Então a cirurgia é capaz de devolver essa melhora na qualidade de vida. Então aqui, como a gente falou, 95% melhora nessa qualidade de vida, né? 89% da redução da mortalidade em 5 anos, né? Então ali nós temos um exemplo, né? 75% de resolução de um quadro, por exemplo, de apneia do sono, né? 63% controle do colesterol, 62% da hipertensão, né? A questão da resolução da síndrome metabólica, de possível remissão de um quadro de diabetes, a esteatose, que é aquela gordura no fígado que muitos pacientes acabam apresentando. Então, se tem aí uma melhora significativa da saúde, sem dúvida, tá? Bom, o que ocorre também, tá, pessoal? Existe muitas vezes uma crença dos riscos, né, que uma cirurgia pode causar, mas o que não se sabe muitas vezes é que o risco é muito maior eu me manter num quadro de obesidade do que eu me submeter a um procedimento cirúrgico. Então aqui a gente tem isso bem claro, tá? Vocês podem ver ali, ó, o risco de mortalidade, né, bem baixo, menos 1%, e o risco, isso de eu me submeter à cirurgia, tá? E o risco de eu continuar num quadro de obesidade até 4,5%. O que significa isso, tá? O risco de eu me manter obeso hoje é muito maior, né, para a minha saúde do que eu me submeter a uma cirurgia bariátrica. Isso muitas vezes as pessoas desconhecem, né? As pessoas muitas vezes temem um procedimento cirúrgico, mas não sabem que se mantendo num quadro de obesidade, eu vou ter um risco muito maior de vida, certo? Bom, então aqui agora eu vou entrar um pouquinho na questão do atendimento psicológico, certo? Então, em relação ao quadro de obesidade, então o que nós temos em termos de dados hoje? 51% da população brasileira já se encontra num quadro de sobrepeso, tá? Então, metade da nossa população já está acima do peso. Cada vez a gente vê isso
aumentando mais esses dados, inclusive na questão da pandemia, né, houve um aumento muito grande, né, nítido, né, então as pessoas acabaram buscando mais a comida por diversos fatores, muito pela permanência em casa, pela própria questão da ansiedade, então, sem dúvida, foi um período difícil para todos nós e que contribuiu, então, para esse aumento de peso, tá? O que nos preocupa muito é que 66% dessa faixa etária já se encontra entre os 18 e 25 anos. Então, o que nós observamos muitas vezes, né? Que cada vez tem aparecido pacientes mais jovens para que a gente possa acompanhar. E o que preocupa bastante, né? Então, muitas vezes a gente recebe os pacientes e vem com os filhinhos e crianças já acima do peso, então nós acabamos também orientando e acompanhando, né, demais familiares, tá? 250 milhões de pessoas no mundo já são obesas, tá? Então, sem dúvida, é uma epidemia do século XXI, né? Então, o quanto que é uma das doenças que mais se apresenta no mundo hoje. E um pouquinho falando sobre crenças e mitos, né? Há um tempo atrás se tinha um mito de que a criança saudável era a criança gordinha, né? Eu enfrentei, né, esse período, então eu era uma criança realmente bem magra e eu me lembro que na minha época, na minha infância, eu achava feio ser magro, se tinha uma coisa que parecia que a pessoa era doente, se a criança era magra, né? E a criança gordinha era a criança saudável, vamos dizer assim. E depois, com o passar do tempo, com o avanço da medicina, acabou se entendendo que não, né? Que a criança acima do peso ela não estaria saudável, né? E que ela então deveria buscar ajuda, tá? Inclusive, há um tempo atrás, né? Acho que o Dr. Motin vai lembrar se tinha o biotônico Fontoura, que era para abrir o apetite, né? Sim, Muito tomei disso. sim, isso aí. Tinha emoção de Scott, tinha o Bebê Johnson. O Bebê Johnson era Exatamente. gordinho, né? Ganhava prêmio. Então o bonito era ser o gordinho com a bochechinha rosadinha, né? E o magrinho era o doentinho que não estava bem de saúde. Então, isso com o passar do tempo se entendeu que não, né? Hoje em dia, sem dúvida, existe uma preocupação muito maior para que as crianças possam ter uma vida mais saudável, uma alimentação saudável, a prática de esportes. Então, cada vez mais isso está sendo incentivado não só pelas famílias, mas pelas escolas, enfim. Então, o paciente obeso, né, ele vem acompanhado de problemas de saúde, tanto de ordem física quanto emocional. Então, o que leva esse paciente a chegar no quadro de obesidade é a ingestão de alimentos hipercalóricos, essa vida sedentária, né, então não há prática de atividade física, e a tendência que a gente falou anteriormente lá, que também auxilia, que é a questão genética, tá? Bom, o que ocorre também muitas vezes quando nós da psicologia recebemos pacientes obesos é que a questão da obesidade também é vista muitas vezes como um ganho secundário, né? Então, como eu sou obeso, então eu não preciso realizar mudanças, eu não preciso cumprir algumas tarefas, acaba sendo uma posição confortável. Então, eu já vi muitas vezes pacientes que estavam se utilizando, tá, da questão da obesidade. Ah, não vou buscar um emprego porque eu sou obeso e isso eu não vou conseguir emprego. E sem dúvida, eu não tenho dúvida disso, né? O quanto que a obesidade dificulta em vários setores, pessoal, profissional. Porém, eu não posso estagnar minha vida em função disso, né? Então, a gente precisa trabalhar esse ponto, né? Então, muitas vezes eu já atendi pacientes que diziam que não levavam o filhinho no parque porque tinham vergonha da sua forma física. Então, eu acabo já atingindo, né, familiares em função desse quadro de obesidade, o que é bem difícil. Então, nós da psicologia auxiliamos nesse contexto muitas vezes, tá? Então, para que eu consiga ter a perda de peso, eu preciso me submeter a algum esforço, né, às mudanças, e que a gente sabe que não é fácil, mas para isso
tem uma equipe aí para ajudar. O tratamento clínico, então, para obesidade, né? A maior parte dos pacientes já se submeteu a um programa alimentar planejado pela equipe da nutrição, já se submeteu à atividade física, às vezes junto, às vezes separado, fez uso muitas vezes de inibidores de medicações que auxiliam na perda de peso, e a bariátrica deve ser o último recurso. Então, houve um esgotamento de alternativas anteriores, né, conservadoras, e não deu certo, acabo buscando a cirurgia bariátrica. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe esse termo da adição por comida, que é a compulsão alimentar. Então, por que muitas vezes a gente vê pessoas buscando a comida de forma compulsiva? Porque de alguma forma eu consigo reparar rapidamente, muitas vezes, um sofrimento psíquico. Então, se vocês forem analisar, a questão da alimentação, ela está muito associada ao nosso humor. Então, se eu me sinto feliz, eu acabo buscando a comida, ou posso me sentir triste, também vou acabar buscando um alimento que me traz uma certa satisfação. Se a gente for analisar a questão cultural, né, quantas datas que são comemoradas em torno da comida, então Natal, né, várias datas, aniversários, sempre a questão das comemorações também está associada à comida, porque sem dúvida a comida é algo, né, vital, é algo necessário, né, para todos nós e que nos traz energia, que nos movimenta, nos move, porém, né, deve ocorrer de forma saudável, comedida, né, e ela nos traz um prazer imediato. E muitas vezes essa busca, né, pessoal, pelo comer compulsivo, ela acaba ocorrendo de forma inconsciente. Então ninguém para assim, eu estou ansioso hoje e por isso eu estou buscando mais comida, eu não estou me sentindo bem, houve alguma situação no meu trabalho familiar que me deixou triste, então, portanto, eu busquei a comida. Então, um dos nossos papéis dentro da psicologia é porque a gente possa pensar, né, desenvolver esse pensamento comportamental e entender quais são esses momentos, essas situações, esses gatilhos que nos levam a buscar mais a comida. Nós temos no nosso cérebro um sistema que se chama de recompensa cerebral, né? Então, várias regiões cerebrais são envolvidas nesse mecanismo de adição, tá? Então, por isso que esse problema de obesidade ele é tão complexo, porque ele envolve a parte neurológica, a parte emocional, né? Então, a gente tem aí no nosso cérebro, que a gente chama de centro da fome, né? E que muitas vezes existe aí uma alteração, né? Por isso que eu acabo buscando a comida de forma desenfreada, digamos assim, né? Então, que outros, vamos dizer assim, movimentos fazem com que ative esse sistema de recompensa cerebral, né? Os alimentos muito calóricos, relações sexuais, ouvir música, praticar esportes, consumir drogas e ajudar os outros. Então, esses trabalhos voluntários já é comprovado a nível científico, né, que auxilia na questão da ativação desse sistema de recompensa cerebral, nos traz essa sensação de bem-estar, né? Então, o que a gente deve buscar outras alternativas que não esse comer compulsivo. Então, isso também nós da psicologia vamos auxiliar a essa busca e um olhar para outros prazeres que não só a comida de forma compulsiva, tá? Então, alguns dados para vocês, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, as cirurgias bariátricas aumentaram, né, de forma expressiva. Então, desde 2012 até 2017, 46%, então, tem buscado essa alternativa. Foram realizados 105 mil cirurgias no Brasil, né, no ano de 2017, só no ano de 2017. Né? E entre 2008 e 2017, o número de cirurgias bariátricas também pelo SUS cresceu 215%. Então, houve um aumento bem expressivo, né? E por que vocês precisam passar pelo psicólogo, né? Porque vão haver aí mudanças alimentares, mudanças psicológicas, comportamentais, dos hábitos de vida, e é fundamental que a gente possa ter esse acompanhamento
tanto pré quanto pós-operatório, tá? Então, como eu falei para vocês, a questão do comer compulsivo, da cirurgia bariátrica, ela mexe muito do ponto de vista emocional, né? Sem dúvida que existe um ganho, né, do ponto de vista psicológico enorme, mas alguns pacientes muitas vezes ficam sensibilizados, principalmente naquele período inicial, né, onde existe uma restrição alimentar, onde eu preciso deixar de lado alguns hábitos, e aí a gente vai estar com vocês para dar todo esse suporte aí necessário, tá? Então, vamos auxiliar e preparar tanto o paciente quanto a família. Então, eu vou entrar na questão familiar um pouquinho mais para frente, mas a gente também vai estar disponível para dar suporte também aos familiares, identificar e atender essas alterações psicológicas que possam comprometer o processo cirúrgico e auxiliar no entendimento de uma nova vida de forma global, tá? Então, o que que muitas vezes, né, nós escutamos em relação ao perfil psicológico do paciente, né? Alguns discursos que nós recebemos no consultório, né? Então, eu busquei a comida porque eu estava com raiva, então um comer de raiva, um comer quando frustrado, algo não deu certo e, portanto, eu acabei buscando a comida, né? Quando eu me sinto angustiado, quando eu me sinto triste, quando eu me sinto feliz. Então, sem dúvida, né, tá mais do que comprovado de que a questão alimentar também está relacionada aos nossos estados de humor. Algumas vinhetas de pacientes, essas vinhetas não foram de atendimentos realizados, mas de livros, tá? Então, é bem comum a gente ter esse tipo de relato por parte dos pacientes, que eu não posso ficar sozinho, que sem dúvida vou recorrer à geladeira. É só meu esposo brigar comigo que qualquer tentativa de dieta termina. Quando eu estou cansado, só depois eu vejo que não era fome, era cansaço. Então, a gente precisa, nas nossas consultas, identificar quando é que são essas buscas pela comida, né? O porquê que eu acabo buscando. Então a gente vai ajudar vocês a gente poder pensar melhor nesses momentos e não acabar agindo sem pensar, tá? Isso é bem importante. Bom, aqui no atendimento psicológico, né? Então, as limitações enfrentadas, como a gente falou anteriormente, são muitas, né? Então, o paciente acaba tendo muito problema de autoestima, né? Problemas de saúde, vida social e profissional prejudicada, dependência dos familiares. Então, só esse contexto aí a gente sabe que impacta demais na vida dos pacientes, né? Então, a gente vai ajudar nesse resgate da autoestima. Sem dúvida, a cirurgia vai auxiliar na questão dos problemas de saúde. Então, a tendência é eu ter uma qualidade de vida, tá, muito grande. Eu vi que tem um paciente que levantou a mão. Podes falar. Patrícia, pode falar. Bom, qualquer coisa vocês podem... No fim a gente abre para Isso, anotando as dúvidas que no final a gente vai conversar. Bom, então, o preconceito social, né? Claro que alguns pacientes lidam melhor com este contexto, outros nem tanto, né? Mas a gente sabe, a gente vivencia com vocês o quanto é difícil, né? Então, muitas situações que às vezes impactam, né, do ponto de vista emocional, de forma bem significativa. O isolamento, então, como eu comentei para vocês, muitos pacientes acabam tendo esse tipo de comportamento e se isolando, um prejuízo na qualidade do sono, então acabam não dormindo bem, e isso também impacta consideravelmente do ponto de vista físico, né, e emocional, e a vida sexual interrompida, tá? Então, alguns dos problemas que os pacientes nos trazem, né? Muitos têm dificuldades no emprego, na relação afetiva, para encontrar roupas, então é bem comum a gente receber esse tipo de relato por parte dos pacientes, né? Outra questão que nos é bastante perguntada é sobre os demais tipos de compulsões, tá? Então, alguns pacientes têm algumas dificuldades
outras de compulsões. Então, aí nós temos o exemplo aí, né, da questão do tabagismo, da busca pelo álcool, jogos, compras excessivas, tá? O mais comum que eu acabo verificando é essa parte de compras, né? Então, às vezes, ocorre o que a gente fala na psicologia que se chama um deslocamento. Eu desloco, né, uma compulsão e passo a buscar outra. Por isso que é tão importante a questão do acompanhamento psicológico para que esse tipo de situação não venha a ocorrer, tá? Bom, as dificuldades psíquicas, tá? Então, muitos pacientes apresentam sintomas depressivos, quadro de ansiedade, uso de substâncias, não vejo muito, mas eventualmente às vezes acontece, alterações comportamentais e, em período pregresso, ideação suicida, tá? O que eu quero falar aí, acredito que alguns pacientes estão iniciando, estão chegando no serviço, né? Alguns temem essa parte da passagem pela psicologia. Ah, a psicóloga vai me aprovar ou não vai me aprovar para que eu faça a cirurgia? Nosso papel é muito além desse, tá, pessoal? Sem dúvida, eu preciso avaliar, né? Eu preciso ver se existe alguma alteração do ponto de vista emocional, né? Até porque o Dr. Motim nos pede isso, né? Assim como os demais cirurgiões. Então, eu preciso entregar esse paciente de forma segura para o cirurgião, tá? Então, o que se almeja hoje é que o paciente vá, do ponto de vista tanto físico quanto emocional, da forma mais segura possível. Então, se eu perceber qualquer alteração que possa comprometer a parte cirúrgica, né, do ponto de vista emocional, eu vou estar tratando isso antes, eu vou estar comunicando o cirurgião e vou combinar de que a gente possa tratar antes de seguir para o processo cirúrgico, tá? Então, aí a gente tem alguns dados científicos, né? Mas existe, então, essas variáveis psicológicas que são associadas à cirurgia, então, os resultados muito positivos, a diminuição de sintomas psiquiátricos como ansiedade, depressão, baixa autoestima após a realização da cirurgia bariátrica, redução do uso de substâncias psicoativas e melhora na qualidade de vida. Então, sem dúvida, tá, pessoal? Os benefícios são enormes pela busca da bariátrica. Condições emocionais e comportamentais que impedem o procedimento cirúrgico, tá? Então, pacientes que são dependentes químicos, que fazem uso de drogas, de álcool, de tabagismo, né? A gente vai ter que tratar isso antes da busca da cirurgia. Distúrbios psiquiátricos não controlados, então, distúrbios psiquiátricos mais graves, tá? Ah, mas eu tenho depressão. Bom, isso a gente consegue tratar, né? A gente tem também uma equipe da psiquiatria que nos fornece suporte, então muitas vezes, se eu acredito que é necessário, eu vou discutir com um colega da psiquiatria, esse paciente também vai ser acompanhado pela psiquiatria, então quanto a isso vocês fiquem tranquilos, tá? Alterações cognitivas, então quadros demenciais, então obviamente eu preciso que o paciente tenha um entendimento do que ele vai se submeter, então se não houver essa compreensão, né, por parte dele, por parte da família, isso pode futuramente nós termos problemas, então por isso também é avaliado, né? Essa falta de compreensão, como eu falei para vocês, tanto por parte do paciente quanto a família, também relacionada aos riscos e mudanças de hábitos necessários. Então, como eu falei anteriormente também, nós temos aí um período inicial pós-bariátrica de privação alimentar, né, aonde faz parte do processo para que eu consiga atingir meu objetivo, né, mas a gente vai estar também auxiliando vocês em relação a isso, tá? Então, nos primeiros 15 dias, existe uma ansiedade pertinente, então esse emagrecimento almejado ainda não ocorreu, mas existe muitas vezes uma ansiedade, a quantos quilos eu já perdi na primeira semana, na segunda semana, né? E que isso é normal, mas a gente vai estar também acompanhando vocês. Essa privação alimentar, então, muitos pacientes que, né, acabam fazendo uso muito de alimentos com açúcar, né? Então, essa alteração de humor em função disso, que vai ser suspenso. Os próximos 15 dias, essa privação da mastigação, que acaba sendo uma importante descarga da agressividade, então possibilidade de comportamentos explosivos, humor mais irritado, né? E isolamento social.
Então, nós vamos trabalhar essa parte do resgate da autoestima, da participação do paciente ao longo de todo o processo, tanto pré quanto pós-operatório, a conscientização por parte do paciente, né, dos ganhos que vão ocorrer pela cirurgia, a perda também, né, por não poder recorrer à alimentação livremente, então nós vamos acabar descobrindo outras coisas que vão poder ter esse preenchimento e que vão nos dar uma sensação prazerosa, e a responsabilidade do paciente pelo resultado pós-operatório. Então é fundamental que o paciente entenda, né, de que a equipe vai estar sempre para ajudar. A cirurgia, sem dúvida, é uma ferramenta essencial, mas tem a participação do paciente, da família, né, em termos de comprometimento. Isso a gente vai trabalhar bastante com vocês, então é fundamental que o paciente possa se comprometer ao longo de todo o processo, né? Nós estaremos atentos, então, à questão de eventuais problemas emocionais, tem uma relação com a intensidade, com a frequência e com a duração desses sintomas, né? Sempre que necessário, nós vamos estar acionando a psiquiatria concomitante, então vocês fiquem tranquilos que nós vamos entregar vocês aí para o Dr. Motim da forma mais segura possível, tanto do ponto de vista físico, né, com os demais colegas médicos, quanto emocional. Tem outro aspecto bem importante. Pode falar. Onde é que tu ouviu isso? Que eu tô vendo uma série que o... eu acho que tá entrando, tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Então, tem outro aspecto bem importante, que é o papel da família, né? Então, a família, ela é essencial, tá? Ela pode tanto auxiliar o paciente, como sabotar o tratamento, tá? Então, vai ter, como a gente viu, a questão do momento inicial, de restrições alimentares, onde a gente precisa muito da ajuda também da família. Né? Quando ocorre esse tipo de sabotamento, eu costumo então pedir a presença da família nas consultas para que a gente possa entender o que está acontecendo aí nesse contexto, tá? Então, o quanto que é importante a estrutura, né, esse funcionamento da família. Muitas vezes existe também uma pressão psicológica familiar, seja para realizar a cirurgia ou para a não realização da cirurgia, e nesses casos eu sempre indico que também a família possa participar da consulta com a equipe cirúrgica, né? Porque às vezes a família é contra porque também não entende, né? Como é que ela é feita, como é que se dá esse processo. Então, no momento que a família passa a participar ativamente do processo, ela se tranquiliza, se sente segura e pode então fornecer auxílio, tá? Então, vamos trabalhar toda essa parte, né, das escolhas que fizeram chegar a um quadro de obesidade. Então, nós temos aí uma ilustração, né, de um alimento hipercalórico numa das mãos e um alimento saudável na outra, né? Então, eu sempre digo para os pacientes que para que eu chegue a um quadro de obesidade, sem dúvida, eu escolhi alimentos mais hipercalóricos e a gente tem que fazer a alteração dessa balança, né? Então, passar a escolher os alimentos mais saudáveis e diminuir o consumo desses alimentos hipercalóricos. A questão da atividade física, eu sempre digo também que a atividade física hoje não é só para o paciente que sofre de obesidade, né? Crianças precisam se exercitar, adolescentes, adultos, pessoas que têm problemas de obesidade e também quem não tem, pessoas magras. Hoje a questão da atividade física é essencial para qualquer faixa etária, tá? Então nós somos seres que fomos feitos para nos movimentarmos, né? A importância do acompanhamento multiprofissional durante todo o processo, tá? Então a gente precisa ter clareza dessa necessidade. A obesidade é um ponto difícil em termos de tratamento e requer o acompanhamento de toda a equipe. Vocês não devem, vamos dizer assim, caminharem sozinhos, né? Então, assim, precisa ter um acompanhamento psicológico, nutricional, médico ao longo de todo o processo. Ah, mas eu fiz bariátrica já fazem 2 anos, eu estou ótimo, estou com peso ideal. Perfeito. Mas precisa ter o acompanhamento psicológico,
precisa ter o acompanhamento nutricional, tá? Para que dê uma maior segurança a longo prazo também para vocês, tá? Então, essa carteira de identificação do paciente bariátrico, ela é fundamental, nós temos lá no COM, então todos os pacientes que passam pelo procedimento cirúrgico ganham essa carteirinha e que vai indicar, né, em qualquer situação que ocorra com vocês e até a questão própria dos descontos nos estabelecimentos, né, se devem através dessa carteirinha do paciente bariátrico. Qualquer dúvida que vocês porventura tenham, tá, em relação à parte mais, vamos dizer assim, administrativa, né, do convênio, SUS, custos, né, a gente tem aí os 2 telefones e que vocês podem estar entrando em contato e também, né, eu diria aí para que vocês possam nos seguir, né, nas redes sociais, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, porque são redes então que nós acabamos fornecendo informações bem importantes em relação ao contexto da cirurgia bariátrica, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso aí, né? Eu espero que eu possa ter ajudado um pouquinho aí, Dr. Motim, em relação a alguns esclarecimentos Com e certeza, Alessandro. gostaria agora de abrir para perguntas, né? Acredito que vocês possam ter dúvidas em relação ao procedimento. Estamos aí para ajudá-los nesse sentido. Eu acho que uma coisa que tu disse com muita clareza, não explicitamente, mas em toda a apresentação ficou claro, como de fato é que a parte psicológica não é só para avaliação, né? A parte Sim, psicológica é para a continuidade do tratamento. E o perfeito. apoio psicológico é tão importante quanto a avaliação preliminar da cirurgia. Então, isso aí é a consciência que o paciente tem e a equipe também, quando percebe alterações que podem estar sugerindo um retorno de compulsão, um comportamento desviado para algum outro tipo de ação, que alerte a psicologia e alerte a psiquiatria, porque esse aí é o paciente que está começando a desviar as ações para outro lado, que não sejam aquelas boas que mantêm ele saudável e com peso equilibrado. Então, o acompanhamento psicológico é uma ferramenta fundamental na continuidade do tratamento e na manutenção dos resultados. Acho que todos que estão ouvindo, e essa gravação depois vai ficar lá no nosso site, é importante que tenham essa consciência e utilizem, né, a ferramenta. Claro, claro, sem dúvida, né? Então, como eu falei anteriormente, assim, tem a parte onde, sem dúvida, a gente vai avaliar, a gente vai identificar se existe alguma alteração e vai tratar isso para que o paciente possa ir, do ponto de vista emocional, da forma mais segura possível para o procedimento cirúrgico, mas a nossa ideia enquanto equipe é poder acompanhá-los, não só a psicologia, a nutrição e as demais áreas médicas, para que vocês estejam sempre tranquilos, seguros, né? A obesidade é um problema difícil de ser tratado, então é fundamental que os pacientes possam entender que se precisa sim de ajuda. E quando eu falo que se precisa de ajuda, não é só para os pacientes que são obesos. Pessoas que são magras, que querem também, por exemplo, ter um cuidado maior com a sua saúde, vão precisar também consultar um nutricionista, vão precisar ter um apoio psicológico, porque não é fácil eu ter essa mudança, né? Eu buscar uma qualidade de vida, eu ter um momento inicial, ele é mais difícil. Depois que eu me acostumo, que eu acabo aderindo ao tratamento, que eu vejo os benefícios que eu tenho através da alimentação saudável, né? Através de hábitos saudáveis, se torna mais fácil. Mas aquele momento inicial é mais difícil, mas aí a gente vai estar com vocês para dar todo esse suporte necessário, né? Com certeza. Outra coisa só, que é um detalhe de ordem aí, aqueles telefones, é importante que aquele celular que está lá, ele é um WhatsApp, e que mandem mensagem pelo WhatsApp, que é muito mais fácil se comunicar com a gente. É só utilizar -9 lá e entra em contato com o WhatsApp para marcar consultas, pedir informações e tudo. Aquilo é uma via que, pelo WhatsApp, é bem mais fácil de ser utilizado. Exatamente. Né? É bem importante também que vocês participem todo mês, né? Último sábado, normalmente, de cada mês, nós temos essas reuniões mensais
cada dia de reunião é um profissional diferente da equipe que ministra, né? Então é fundamental que vocês tenham, né, esse momento conosco, porque é um momento aí para vocês que nós estamos aqui disponíveis para que vocês também tenham mais esse canal, essa via de comunicação e de poder sanar dúvidas, esclarecimentos, né? Com certeza. E ninguém tem alguma dúvida aí? Alguém tem alguma dúvida? Algum quer fazer alguma pergunta relativa à Acho que parte? Ó, a Karine já levantou a mão. A De Carla também levantou a mão. Por favor, se manifestem, tá? Tá aberto. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida, eu não sei se é bem na parte cirúrgica, mas eu acredito que sim. A gente sabe que é tão importante a gente ter uma consulta com a psicóloga, com a nutricionista, só que para a gente que é com o SUS, eu acredito que é muito difícil a gente conseguir uma consulta. Eu mesma moro em Pelotas. Aí, esses tempos eu liguei porque eu queria uma consulta online, porque eu estava com muita ansiedade. Eu não operei ainda, estou no processo dos exames. E aí era muito difícil conseguir uma consulta online, somente presencial. Só que fica assim, ó, muito distante o tempo, a gente espera 2, 3 meses para conseguir essa consulta. Se é tão importante, não seria um caso da gente conseguir, tipo, um mês, esperar um mês e pouco? A consulta online, Carla, ela existe no SUS, inclusive. Só que o nosso sistema, devido à pandemia, ele parou de funcionar. Então, até 2019, nós funcionávamos com consultas presenciais, não existia modalidade online. E em 2020, início de 2020, tudo parou. Parou tudo, não teve mais nada. Nós cancelamos, fechamos, o SUS fechou. Nós, na clínica privada, também, de certa forma, fechamos. E aí, paulatinamente, essas coisas estão retornando. Por exemplo, a parte psicológica está retornando agora. Tá? Ela provavelmente no mês que vem já vai ter. E aí os ajustes de consulta online, eles vão ser feitos. E nós provavelmente vamos ter essa modalidade. É claro que essas dificuldades que tu está alertando, elas são reais, principalmente morando em Pelotas, né? Na verdade, as coisas são realmente mais difíceis. Na verdade, quem mora em Pelotas devia estar no outro centro, que é próximo de Pelotas, mas isso tudo está sendo ajustado, nós vamos ver como é que vai funcionar. Mas em breve nós vamos ter, viu, Carlos? Muito obrigada. De nada. A Karine levantou a mão e a Patrícia também. Quem é que se manifesta primeiro, Karine ou Patrícia? A minha pergunta, doutor, sou a Patrícia, é praticamente parecida com a da anterior. Mas eu gostaria de saber se já estão abertas aí na PUC as reuniões com os psicólogos. Não, as reuniões não estão e provavelmente não vão ser abertas. As consultas vão abrir, provavelmente no mês que vem. A partir do mês que vem, então, tem as No consultas. que vem vai ter consulta psicológica. Os documentos Porque da doutora... tinham me comentado e na PUC que tinha que levar um atestado, né? Até eu tinha perguntado tem que fazer reunião uma anterior. avaliação psicológica. E essa avaliação psicológica geralmente é nossa. Quando nós não temos a disponibilidade do recurso, a pessoa pode trazer uma avaliação psicológica de fora, por enquanto, mas o mês que vem vai ter a avaliação psicológica já rodando. A própria Alessandra, a psicóloga Alessandra, foi que validou os documentos que estão lá. Nós estamos tratando exatamente disso, né? E mês que vem vai ter tudo disponível, com a psicologia atuando já com as consultas semanais abertas para as pessoas marcarem. E importante que para a marcação de consulta no SUS, enquanto a marcação de consulta no sistema privado é através desse WhatsApp que nós falamos, que é o 99821726, a marcação do SUS tem um WhatsApp também, tá? Que eu já vou passar aqui, vou escrever e vou passar. Que bom. Tá? Esse WhatsApp, que é para marcação de consultas, é o 97175725. 97175725. Eu vou botar aqui agora na tela e vou escrever isso aí. Legal. Tá? Não, mas não é o mesmo que a gente tem para marcação de consultas, ou é? É o mesmo, é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo.
tranquilo, então. 97 17 57 25. WhatsApp. Legal. Tá? Ok, muito obrigada, doutor. Nada. Tem mais uma. A Patrícia já falou? E a Karine? Sim, acabei de falar, doutor. Tá, pode fechar a mãozinha aí, então. Agora Ok, a já Karine vou fala. fechar. Karine, por favor. Oi, bom dia. Bom dia. Bom, bom dia. Bom dia, Bom Estão me fale. dia. ouvindo? Sim. Então, gostaria de saber quando que a gente começa o tratamento com o psicólogo, o psiquiatra, dentro do tratamento, porque eu estou já há quase um ano fazendo o tratamento e ainda não passei por nenhum dos dois. Mas tu estás fazendo um ano de tratamento. Tu fizeste o processo pelo SUS? Sim, Não te escutei, Karine. eu não passei ainda. Sim, eu estou fazendo pelos dois. Eu não passei, eu não estou fazendo pelo COM e não passei por nenhum dos dois especialistas. Mas é exatamente o que eu disse para. Eu respondi a pergunta anterior. Os atendimentos psicológicos vão começar o mês que vem. Aí tu vai passar. Ah, entendi. E aí tu, com aquele telefone que eu deixei no bate-papo ali, tu vai entrar em contato pelo WhatsApp e pedir: eu quero agendar uma consulta psicológica. Provavelmente essas consultas vão estar sendo agendadas para o mês que vem. Esse mês de maio já, provavelmente, logo em seguida. Nós temos uma reunião sexta-feira para definir as rotinas e, a partir de sexta-feira que vem, essas agendas vão estar abertas. Tá, daí é vocês que encaminham ou a gente já pode entrar em contato? Tu Tá. pega o WhatsApp, aquele lá que foi colocado, tá? Entra em contato para marcação de consulta psicológica. Tá. Isso é por demanda. Entendi. Não é nós que vamos marcar para vocês. É vocês que vão demandar a marcação. Entendi. Tá bom, muito obrigada. Tá ok, de nada. Pode baixar a mãozinha. Eu estou vendo algumas perguntinhas aqui pelo chat, né? Então, Aham. a Kátia colocou ali que ela faz tratamento multidisciplinar na cidade dela por 5 anos e por quanto tempo depois ela necessita, então, de tratamento? Ou é para toda a vida, psicólogo, psiquiatra, nutri? Assim, ó, Kátia, claro que cada centro tem a sua forma de tratamento, né? De como é que é organizado o serviço, né? Então, lá, eu posso te falar pelo nosso, né? Então, os pacientes lá no COM passam, então, pela avaliação tanto da área médica quanto das demais áreas da saúde, né? E, a partir disso, a gente vai combinar com vocês, vai fazer esse período de avaliação e depois de retorno pós-operatório, né? Como o Dr. Mochin colocou, cada caso é um caso, então tem pacientes que, às vezes, por exemplo, já vêm de uma psicoterapia, já fazem acompanhamento semanal, né, já faziam, independente da bariátrica. Bom, esses pacientes podem ser acompanhados de uma forma não semanal ou não quinzenal, mas mensal, de repente, só para a gente ter um retorno bem focado para a questão da cirurgia. Mas aí vai depender muito de como é que o serviço da tua cidade é organizado, tá? Então, normalmente, cada centro tem a sua forma de organização, em termos de reuniões, em termos de avaliação multidisciplinar. Então, é importante tu verificares com eles como é que eles estão organizados nesse sentido. Aí depois o Rafael também está perguntando, após realizar a cirurgia, em quanto tempo poderei voltar a dirigir motocicleta ou carro? Essa é comigo. Se a cirurgia é laparoscópica, em 30 dias tu pode voltar a dirigir motocicleta, que é mais atividade física. Mas carro pode dirigir em 10 dias. Né? Agora, se a cirurgia é aberta, aí a motocicleta é um pouco mais longe, embora com 30 dias muita gente já dirija, e carro é 30 dias. Então, uma das vantagens da cirurgia laparoscópica é exatamente essa, é voltar de atividades mais cedo. Né? Mas a laparoscopia, que é o padrão ouro hoje, é 10 dias para carro e 30 dias para moto. Tá? A Letícia também está perguntando qual o período de licença do trabalho após a cirurgia. A licença do trabalho para uma cirurgia de abdômen normalmente é 30 dias. Mas para vídeo, a gente dá 10 dias, porque em vídeo 10 dias volta a atividade completa, né? Então, normalmente é 10 ou 15 ou 30. Mas até 30 tem licença, sim. Tá? Uhum.
A Kátia também colocou aqui, né, que como ela vai fazer cirurgia na cidade dela, né, que é longe, ela passou a fazer o tratamento na cidade. Claro, não, sem dúvida, né, Kátia? Então é fundamental que os pacientes possam ficar vinculados à equipe que eles iniciaram o tratamento, né? Mas lembrar, Ah, Kátia, que ela fazendo tratamento fora, ela tem que trazer os laudos dos profissionais que estão acompanhando com os pareceres deles, quando tá, está agora que eu liberada, entendi. quando está pronta, e aí a gente vai ver aquilo, se aquilo realmente corresponde a uma boa colocação, que está tudo completo ali, ela é autorizada dentro disso. Né? Agora Então, que eu entendi, ela vai fazer conosco a cirurgia. exatamente. Ela tem que trazer os laudos completos. Laudo Uhum, clínico, laudo endocrinológico, laudo psicológico ou psiquiátrico, laudo nutricional, todos, e tem que fazer as últimas consultas conosco, né? Conosco ela tem que uhum. fazer necessariamente a consulta clínica final com os dados que tem, consulta nutricional final com os dados que tem e consulta, caso necessário, psicológica e consulta final com o cirurgião. Aí é Exato, conosco, aí não é com eles lá. exato. Tá? A Grace aqui está perguntando, né, quem já passou pela avaliação psiquiátrica e psicológica no início do tratamento e obteve ok, terá que passar novamente por essa avaliação pós-pandemia? Depende de como foi feita essa liberação. A gente tem que ver o prontuário, ver a liberação que está lá, como é que foi feita, se vai precisar uma reavaliação ou não. Mas isso nós temos que consultar o psiquiatra, o prontuário dela, né? Uhum, Quando sem ela marcar a dúvida. próxima consulta, né, a gente vai ver o prontuário dela, o que está lá escrito. Uhum. E assim, pessoal, eu sempre digo para os pacientes, vocês fiquem tranquilos, porque essa equipe administrativa, ela também acaba organizando, né, o andamento do processo para vocês. Então, às vezes eu vejo o pessoal um pouco ansioso, eu não sei qual especialidade que eu tenho que passar agora, ou quanto tempo vai demorar para fazer cirurgia. Tudo, né, essa parte administrativa é cuidada, então o pessoal pode dar retorno em relação a isso, fiquem tranquilos. Tá? Então não se Uma preocupem coisa com. a isso que pode se adicionar, Alessandra, que nós temos regularmente, é que se a pessoa não tem essa noção, desculpa, tá? Quando ela vier consultar, ela tem que pedir para o profissional que está consultando o fluxograma. É um Uhum, documento que a pessoa leva em mãos e ali está toda a proposta de tratamento de avaliação. Passo por passo, qual é a consulta, qual é que tem que fazer, em que período tem que fazer. Então, o fluxograma é o orientador desse processo. Isso é um documento que, na mão do paciente, ele é muito útil, inclusive resolve todas as questões de dúvida de quando tem que marcar a consulta. Tá? uhum, E só complementando a resposta da Alessandra, como ela disse que cada equipe faz do seu jeito, é verdade. Mas, assim, a ideia geral de acompanhamento, de tratamento é igual. sim. Ela não muda nada. Ela só os fluxos de cada equipe que são. Então, se a pessoa está na nossa equipe, ela tem que ter o nosso fluxograma em mãos. Ela tem que ter isso como o orientador da atividade dela, dentro do serviço. Uhum. E se ela A- não tem, ela pede que a gente tenha entrega, né? A gente dá. sim. A Carla está perguntando aqui quanto tempo meus exames são válidos. Depende dos exames. Os exames de imagem geralmente valem, dependendo do exame, por 6 meses, 1 ano. Agora, os exames laboratoriais não excedem 3 meses. Por isso que a gente pede sempre os exames finais de laboratório quando a pessoa está prestes a marcar a cirurgia. A endoscopia, por exemplo, geralmente é prestes a marcar a cirurgia. Então, são tempos de exames que valem diferentes. Aí tem que ver que tipo de exame ela está se referindo, né? Uhum. Ali, Desculpa, eu liguei o microfone para fazer essa data pergunta. Assim, ó, eu fiz a minha primeira consulta em dezembro do ano passado. Eu realizei os exames. Aí foi pedida a endoscopia. Eu já consegui fazer aqui pela minha cidade. Eu fiz há um mês e pouco atrás. Só que a minha consulta é só em junho, dia 22 de junho. Esses exames que eu já fiz todos, eu queria saber se eles vão Tu ser traz dia válidos. 28 de junho todos os teus exames em mãos que eles vão ser avaliados. Tá bom. Não é que alguns já foram, só que falta a endoscopia que eu consegui agora. Exatamente, traz eles todos, que a gente vai ver o tipo de exame, alguns vão ser repetidos, outros não. Tá bom. Tá ok? a Patrícia está perguntando aqui, no meu caso, estou na espera da cirurgia, acho que ela está se referindo ao SUS, há mais de 3 anos. Será que demora muito ainda? Todo o pessoal do SUS
nós tivemos uma interrupção no fim de 2020 que durou até o ano de 2022 praticamente. Então, ela estava lá em 2019, ok? Infelizmente vai ter que começar de novo agora, porque não vale mais nada. Infelizmente, isso aí é a pandemia que trouxe, não foi nós que escolhemos ter isso, né? E a gente teve que sobreviver a isso. O que a gente está fazendo? A gente está recomeçando tudo. Aqueles 2019, algumas coisas até são válidas ainda, mas tem que marcar a consulta reiniciando no sistema, marcar a consulta com o cirurgião, por aquele WhatsApp que eu forneci, marca a consulta, nós vamos analisar cada caso e restabelecer a rotina de cada caso. Então, isso está sendo feito. Eu já fiz isso, doutor, eu já tornei consultas, inclusive fiz a maioria dos exames. E há 15 dias atrás eu fiz endoscopia. Porque eu queria, a minha dúvida é, o laudo da endoscopia vai direto para a cidade ou eu tenho que levar na próxima consulta? Não, tem que levar na consulta. Ah, eu tenho que levar o laudo. Sim, tu tem que levar todos os documentos. Não, tá ok. É que a guria do laboratório me disse que ia ser enviado um laudo pro médico que fez a requisição na endoscopia, né? Isto às vezes funciona, mas eu estou te dizendo, a melhor atitude... Não, tranquilo, eu levo. Tem que levar o laudo. O que ela disse lá no laboratório, Sim. às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, nós temos que contar com essas coisas. O que tiver na tua mão dos teus exames é o que vai valer de verdade. Se não tiver na tua mão, eventualmente, okay, a gente pode consultar via sistema e está lá no sistema. Pode não estar, né? Não, eu levo sim. Tranquilo, a minha próxima consulta é agora, mês que vem. Tá ok. Então, tá ótimo. Obrigada, doutor. Temos a Patrícia, que está com a mão levantada. Pode falar, Patrícia. Eu acabei de falar, doutora. Muito obrigada. Desculpa. Tá. Então, apaga a mãozinha aí. Eu já vou baixar a mãozinha aqui. Eu só estou procurando aqui me achar aqui no... Tá. Doutor Motim, temos mais uma pergunta aqui da Kátia, que ela fez a endoscopia em janeiro. Já me tratei e tenho que fazer outra para saber Não tem que fazer. Se ela fez o tratamento H. pylori, é o suficiente. Tá joia. Não temos mais perguntas. Muito bem, pessoal. Então, já são 11h15. Tá? Como não tem mais perguntas, eu vou fechar a reunião. Agradecer muito a psicóloga Alessandra pela excelente palestra que deu, abordando o foco da psicologia, que é muito importante, sempre salientamos isso. Agradecer aos presentes que estavam aí e alertar que essa reunião vai estar gravada e vai estar dentro do conjunto de reuniões do nosso site, vai ter lá um link do YouTube, então quem quiser ver uma reunião com foco psicológico, a reunião da psicóloga Alessandra, como teve a da Vitória lá, que é a outra psicóloga do nosso grupo lá no começo, são reuniões com foco psicológico. Como tem reuniões com foco cirúrgico, que são minhas e outros colegas cirurgiões, reunião com foco clínico, da doutora Jaqueline e outros, reunião com foco nutricional. Então, essa biblioteca de reuniões está lá dentro, é muito rica e espero que vocês todos utilizem. Isso é importante saber, porque no mínimo 2 dessas reuniões vocês devem assistir para terem a aprovação completa, tá ok? Ok, doutor, muito obrigada. Tenha um bom final de semana. Igualmente, um bom final de semana para todos. Obrigada, pessoal. Um grande abraço. Tchau, um grande abraço. Tchau. Tchau.